Dependência. Qualquer ajuda não ajuda. Esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é André Traves e nossa live está começando. Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, Adriana, Romário, Joselma, Carlinha. Sejam muito bem-vindos. Que possamos ter aí momento agora bastante reflexivo, para que possamos, de fato, né, ofertarmos uma ajuda que realmente seja necessário quando nós estivermos no movimento desse movimento de estar disponível para o outro, que é o nosso tema de hoje, né? Qualquer ajuda não ajuda. E isso eu acho que é importante a gente pensar, a gente refletir, principalmente quando a gente fala de dependência, principalmente quando a gente fala de saúde emocional, quando a gente fala de saúde mental, para não ficar unicamente no senso comum. Então eu escolhi esse tema, né? Decidi trazer esse tema para que a gente possa estar refletindo exatamente diante aí das questões que eu vejo, que eu ouço no dia a dia. Silvia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E vocês fiquem muito à vontade para mandarem questionamentos, mandarem perguntas, dúvidas, para que a gente possa realmente estar tendo aqui um bate-papo. Como eu sempre digo, não é palestra, não é aula, não é curso, porque senão fica uma coisa muito única, né? Fica uma mão única. E que eu não, né? Eu falo que eu gosto disso quando eu dou aula, quando eu dou palestra, quando eu dou congresso, quando eu dou treinamento, mas aqui o objetivo é diferente. O objetivo é que a gente possa realmente estar interagindo. Minha gente, espero que todos estejam bem, que tenham passado um final de semana aí bastante saudável, né? Aí no Brasil eu sei que está um calor absurdo. Aqui em Portugal nós estamos no outono, então já começa a esfriar um pouquinho. Quem me vê de blusa de frio é porque realmente as coisas estão começando a ficar fria, mas é uma delícia. Eu adoro o frio, né? Quem me conhece sabe aí como que eu sou apaixonado pelo frio, né? Por essa época, por esse momento aí. Minha gente, trazendo um pouquinho aí, né? Qualquer ajuda não ajuda. Isso eu acho que é um tema bastante importante para que a gente tenha reflexão. Quando a gente fala de ajuda,
A gente pensa que a gente tem que estar fazendo algo para o outro e muitas vezes vai de acordo com o que a gente acredita que deveria ser feito, né? O que eu acredito que deveria se falar, o que eu acredito que eu deveria me posicionar, me direcionar. Então fica muito pautado comigo. E quando a gente fala de dependência, a gente acha que ajudar um dependente, por exemplo, é unicamente fazer com que ele pare de usar a substância ou que ele pare de ter um comportamento aí de impulsividade. E que não é unicamente isso. Isso aí é um senso comum, né? Quando a gente fala da abstinência, a gente, muitos leigos, né? Não no sentido aí, não no sentido, é próprio da ignorância, né? Da ignorância de não saber sobre, tá? Então é nesse sentido. Então muitas vezes as pessoas não sabem que a abstinência, ela vai desencadear vários sintomas bastante desconfortáveis diante aí da dependência, diante aí de um comportamento de impulsividade. Então, eu apenas querer ajudar no intuito do paciente parar de fazer determinado comportamento, eu acho que aquilo é uma ajuda, mas pessoas vocês já devem conhecer, ou devem ter ouvido alguns relatos, ou devem ter tido aí palpável, né? Pessoas ao redor, ou até mesmo com vocês. Essa ajuda unicamente para sair, para estar abstinente, ela envolve muitas outras coisas. Principalmente questões técnicas, questões científicas, questões profissionais, questões de saúde, o que envolve isso? Quando a gente fala de ajuda, eu preciso ter claro que eu tenho gabarito para eu ajudar aquela pessoa no que ela precisa, porque principalmente a gente precisa saber que a ajuda tem que estar vinculado à necessidade do outro, à necessidade do que tem que ser feito, o que é preciso ser feito. Não é unicamente eu querer fazer algo. Quando a gente fala de voluntariado, por exemplo, não adianta. Angélica, minha linda, obrigado pela presença. Quando a gente fala de o voluntariado, por exemplo, voluntariado, gente, ele tem várias responsabilidades que não basta eu apenas querer ajudá-lo. Ah, eu quero ir lá, quero fazer voluntariado, quero ajudar lá no albergue, quero ajudar no abrigo, quero ajudar nas casas de repouso. Não basta eu querer. Eu tenho, gente, que ter minimamente conhecimento aonde eu estou sendo voluntário. E quando a gente fala de ajuda, que qualquer ajuda não é ajuda, é principalmente nesse sentido. Eu tenho que ter minimamente conhecimento básico naquilo que eu pretendo ajudar. Por isso que eu preciso ter minimamente também um conhecimento sobre, por exemplo, na dependência, sobre aquela patologia. Não é achismo, não dá para eu ficar no achismo, não dá para eu ficar devaneios, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que poderia fazer isso. Gente, se você não tem gabarito, se você não tem conhecimento, vá atrás. Eu não estou falando para você estudar, para você fazer uma graduação, para você fazer um curso. Eu não estou dizendo isso, mas eu preciso minimamente ter conhecimento sobre aquela patologia ou sobre aquela ajuda que eu vou dar para o outro. Porque senão, eu acho que eu vou ajudar, gente, e eu complico mais ainda a situação. Eu complico mais ainda as questões que estão envolvidas. Então, você não precisa estudar, você não precisa ler, mas vá atrás. Genilson, obrigado pela presença, meu querido. Vá atrás de pessoas que possam te orientar de uma forma saudável e adequada. Aí sim, eu posso prestar uma ajuda que seja necessária. Uma ajuda que é válida. Uma ajuda que ela está dentro do contexto daquela realidade. As circunstâncias, elas vão estar pautadas na realidade daquela situação.
e não no achismo. Então não adianta eu querer sair aí ajudando todo mundo sem minimamente, como eu já falei várias vezes essa palavra minimamente, porque quando eu falo minimamente, gente, eu falo que é o básico. Pelo menos o básico. Não dá para eu ajudar com os meus valores, com os meus princípios, porque os valores e princípios são meus. Não quer dizer que os meus valores e princípios são os seus. E não dá para eu impor ao outro essa ajuda. Por exemplo, na questão da dependência, a gente vê muitas pessoas que querem ajudar numa questão religiosa. Gente, às vezes, eu dependente e você quer me ajudar, e eu não tenho, por exemplo, uma religião que você tem, e aí você vem quase me obrigando a ter que seguir ou a ter que caminhar dentro da sua religião para você me ajudar. Porque senão você não me ajuda. Então é quase uma imposição. Eu saio de uma escravidão para entrar numa outra escravidão. E é isso. Se eu estou lá aberto para ajudar, de acordo aí com esse conhecimento básico, com esse conhecimento mínimo, para mim é neutro qual que é a religião que o outro segue, qual que é a cultura que o outro tem. Né? Eu preciso, logicamente, lidar e observar o contexto da realidade. Não dá para eu excluir a realidade cultural do outro, né? Os valores, os princípios. Não que eu vou seguir, mas que eu preciso levar em conta todas essas informações para eu não impor, porque eu que estou ajudando. Se eu estou ajudando, eu tenho que ajudar aquele que necessita, aquele que precisa. Então eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que estar disponível para o outro. Não é o outro estar disponível para mim. Se eu estou ajudando, eu preciso ter conhecimento de necessidades básicas do que o outro precisa. Não fantasiosamente o que eu acho que o outro precisa. A gente vê muito isso em situações de rua. Fantasiosamente, as pessoas acharem que as pessoas em situações de rua, elas querem um cobertor e sopa, né? Valdinei, seja bem-vindo, obrigado pela presença. E isso é uma fantasia minha. Às vezes você vai lá conversar, eu já trabalhei muito tempo nessa vertente, se você vai lá conversar com eles, às vezes eles vão chegar para você e falar, não, André, a única coisa que eu gostaria hoje, agora, nesse momento, é que você pudesse conversar comigo. A única coisa que eu gostaria nesse momento é que eu conseguisse falar com algum membro da minha família. A única coisa que eu gostaria agora, nesse momento, é que eu pudesse comer determinada coisa. Então, eu tenho que ouvir e escutar, porque não basta ouvir, eu tenho que escutar a necessidade do outro. E a necessidade do outro, ela vai estar também vinculado e precisa estar vinculado ao contexto da realidade, né? Então a patologia, por exemplo, da dependência não tem muitas vezes como eu apenas escutar o paciente e apenas eu concretizar para ele o que ele está aí me pedindo de necessidade. Existem questões em que ele não está olhando e que ele não está vendo, como a vulnerabilidade que ele se coloca, como a questão dos seus cuidados básicos de higiene, cuidados de saúde, né? A Silvia falou aqui no sentido da empatia, né? Então, a empatia é algo que a gente ouve demais por aí e eu fico perguntando se as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro. Porque, gente, nunca ninguém vai conseguir se colocar no lugar do outro. Porque ainda assim, nós estamos imaginando que estar no lugar do outro seria isso ou seria aquilo. Sheila, minha linda, obrigado pela presença. Um beijo a todos aí, viu? Vocês entendem? Então, a empatia... Às vezes eu questiono muito, viu, Silvia? Essa empatia que a gente ouve tanto falar, se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar do outro. E aí eu fico pensando, Silvia, o que é esse se colocar no lugar do outro? Né? Eu fico pensando que essa empatia, às vezes ela é deturpada,
né? A empatia, minha gente, não tem como eu sentir o que o outro sente, não tem como eu estar no papel do outro, não tem como eu estar no lugar do outro. Sabe o que é empatia, gente? Que eu acredito que seja empatia, é eu não ter a condenação. É eu tentar excluir minimamente o julgamento diante do outro. Porque a gente julga, isso é de ser humano. Só que eu preciso tomar cuidado para não condenar o outro. Condenar com o meu julgamento esse outro. Porque se o outro não faz o que eu quero, eu acho que ele não tá nem aí. Aí eu não quero ajudar se não for do meu jeito. Então eu falo muito para as pessoas, gente, você tomaria sopa todos os dias? Me diga, minha gente, você aí, você tomaria sopa todos os dias? Porque é isso que ofertam para o morador lá em situação de rua. É sopa todos os dias. Gente, o povo só come sopa. Não estou dizendo, gente, que não possa. Ai, André, você está desvalidando aquelas pessoas que estão ajudando. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou questionando se você tomaria sopa todos os dias. Por que você não dá um arroz, feijão e um bife, um filé mignon? Por que não levam? Arroz, feijão e filé mignon e uma salada de alface, tomate, agrião, rúcula. Por que isso não é levado? Né? Ah, mas é muito caro. Bom, minha gente, então a gente vai ajudar, né? Só, entre aspas, com o mínimo do mínimo. Só para dizer que eu estou fazendo alguma coisa. A Angélica colocou aqui, André, mas e quando essa pessoa está em condições de violência, né? A Silvia colocou, realmente é questionável essa questão aí, como a gente falou, da empatia, né? E a questão que a Silvia colocou a sopa, né? Tem uns que não gostam de sopa. Claro, Silvia, que eu sempre falo, nem sempre a vida vai ser como a gente gosta. Vai ter que ser o que é necessário, o que é preciso, o que é saudável. Às vezes, eu preciso... não quero comer. Eu vou ter que me alimentar. Eu tenho que me alimentar, né? Independe do que seja. Então, tem algumas questões que a gente precisa aí realmente avaliar, mas o questionamento da sopa é no sentido de apenas o que eles recebem são sopas. São sopas. Por que não recebe uma outra alimentação, né? Como a Angélica colocou aqui, né, Angélica, no sentido se a pessoa estiver em situações de violência, é isso que eu tô falando. Qual a necessidade da pessoa? Gente, essa questão assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, em briga de família ninguém se intromete, até um certo ponto, minha gente. Um certo ponto pra frente, eu estou sendo cúmplice. Eu não fazer nada é eu estar sendo cúmplice, tá? Então eu tenho que fazer sim. Se eu tô vendo que está tendo uma situação de violência, seja físico ou emocional, eu tenho que primeiramente tentar orientar, né? Tentar acolher aí essa pessoa, né? Tentar conversar, tentar sensibilizá-la para que ela tenha um movimento, né, de se proteger, o movimento de obviamente sair, tentar criar recursos, estratégia para sair dessa situação, ou eu vou lá e obviamente que não tem como eu não denunciar. Eu tenho que denunciar, seja com adulto, seja com criança, seja com uma situação vulnerável de rua, né? Porque como é morador de rua, né, tá apanhando deixa. Gente, o que é isso? É o ser humano ali. Qualquer agressão, ela não pode ser conivente. Eu não posso ser conivente, né? Maria Alva, minha linda! Obrigado pela presença, uma honra ter você aqui, minha chefe querida do coração. E aí a Silvia colocou aqui, aí entraria empatia. Talvez perguntar para a pessoa qual a vontade dela. Sim, Silvia. E além de perguntar para a pessoa qual que é a vontade dela, qual a necessidade, porque não é a vontade, gente. Se eu perguntar pro meu paciente dependente qual que é a vontade que ele tem, sabe o que ele vai me responder, Silvia? Eu quero cheirar um pino agora. Ai, qual que é a minha vontade agora? Eu quero fumar um baseado. Ai, eu quero tomar uma latinha. É isso que ele vai me responder, viu, Silvia? É isso que ele vai me responder. Então, não é perguntar o que ele quer. É perguntar e tentar entender o contexto. Qual a necessidade naquele momento? Se ele trouxer, por exemplo, eu estou com diarreia, eu estou em tremor, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de cabeça, porque eu não estou cheirando, né? Não estou cheirando pó. Para quem não sabe, o pó é a cocaína. Qual que é a necessidade que ele precisa aí, gente? Qual que é a necessidade básica que ele precisa? Cuidar dessa abstinência.
E essa abstinência não é da cocaína para ele. Essa abstinência é uma questão de saúde, uma questão clínica. Então, o que eu posso ajudá-lo? Como eu posso ofertá-lo? Levando a um hospital, chamando o SAMU, né? Ou serviço de saúde, dependendo aí a região que você tá, país ou cidade que você está. Não é verdade? Então, eu preciso olhar para o contexto e eu vou conseguir olhar isso, gente, quando eu escutar. Não é eu ouvir. Porque quando eu ouço, eu só vou ouvir isso. André, eu não tô aguentando de ficar sem beber. Eu não tô aguentando, eu tô quase morrendo, quase matando se eu não fumar o meu baseado, né? Se eu não tiver determinado comportamento. E aí eu não posso reforçar, que é o que acontece muitos com familiares. Eu vou fazer uma live aqui sobre codependência, gente, porque é muito sério. Às vezes, essa ameaça sutil, ou às vezes até muito gritante, que o paciente traz à família: olha, se você não me der dinheiro, eu vou quebrar tudo. Se você não comprar pra mim, eu vou roubar. Eu vou sair de casa, eu vou me matar. Claro que eu preciso observar todo esse contexto e, por isso, ter conhecimento mínimo, conhecimento básico daquilo que eu quero, daquele momento que eu quero ajudar, é importante. Né? Para quê? Para que eu possa realmente dar e ofertar uma ajuda necessária, uma ajuda adequada e que seja importante e viável para aquela pessoa ou para aquela situação. Se você não tem esse conhecimento, procure orientação, procure um profissional especializado para que ele possa te orientar. Então a família vai ficar tão desesperada, às vezes a família me liga e fala: André, ele falou que ele vai se matar se eu não der o dinheiro, por isso que eu dou. Eu falo: olha, você está reforçando o comportamento. Ah, mas ele disse que vai se matar, ele disse que vai roubar, ele disse que vai embora de casa. Eu já falei aqui pra vocês muitas vezes, né? Ninguém escolhe ser doente, mas a qualidade de vida saudável é uma escolha da pessoa, né? Ter qualidade de vida, gente, precisa minimamente ter um movimento de processo de mudança, processo de amadurecimento. E eu não vou ter esse movimento se eu não tiver angústia. Se eu não tiver angústia, isso não vai existir. Às vezes o familiar, ou a empresa, né, ou quem está envolvido, pega angústia do outro, e aí obviamente que o outro não fica angustiado e quem fica sou eu. Vocês já devem ter passado por essa experiência de algumas pessoas chegarem pra gente, converse, desabafe, fala tudo, e aí vira e fala assim: Tati, obrigado pela presença. E aí vira e fala assim: nossa, como eu fiquei leve conversando com você. Ai, fiquei tão leve, tão confortável. E vai embora, muito bem, obrigado. E você fica pesado. Você ficou pesado. Né? Então veja, eu peguei a angústia do outro, ficou pra mim, que quem quiser chamar de energia, chame, quem quiser chamar de qualquer coisa, chame, não tem nada a ver com religião, tá? Agora, eu pego essa questão dessa angústia pra mim, você vê que o outro sai aliviado porque ele desabafou, ele vomitou, né? E conforme a gente vai expressando, vai trazendo uma certa tranquilidade, confortável, às vezes pelo fato da gente expressar verbalmente. Só que aí joga a bomba pra mim. Joga a bomba pra mim, e o que eu faço agora? O que eu faço com isso? Não é, Silvia? Silvia colocou aqui: é importantíssimo falar sobre codependência. Vou fazer uma live sobre isso, Silvia, porque é importantíssimo, né? Matheus, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. E aí, o que acontece? Esse contexto do alívio, você veja que as pessoas criticam tanto a psicoterapia, criticam tanto a questão da terapia. Ah, eu vou lá só conversar. Tem amigos desaforados que ele vira e fala: paga pra mim, devia pagar pro psicólogo. Só que minha linda, meu lindo, deixa eu falar pra você. O você vomitar lá e apenas expressar o que você precisa, para ali. Para ali, viu, minha gente? Não dá continuidade para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa se sentir, para que a gente possa se perceber, porque a psicoterapia é isso, né? É a gente mobilizar a angústia para se movimentar ao processo de amadurecimento da personalidade. Esse é o papel também da psicoterapia. Não é só ir lá e apenas eu vou lá, falo e pronto. Amigo é isso, né? Às vezes o amigo, e ótimo que temos amigo, que ainda bem que tem pessoas que têm amigo, para que a gente possa ir lá e desabafar e contar nossas angústias. Com certeza amigos servem para isso. Só que o amigo também
também ele precisa ter uma certa maturidade para falar, amigo, eu acho que seria interessante você procurar um profissional. Eu acho que eu não tenho gabarito para te ajudar. Eu acho que eu não tenho condições de te ajudar agora. Porque sabe o que acontece, gente? A gente sai procurando cúmplices. Se você falar alguma coisa pra mim e eu valido pra você o que você quer ouvir, ótimo. Agora, se você ouve o que você não quer, pronto. Aí, meu filho, a confusão tá armada. O Matheus colocou aqui, olá André, obrigado por disponibilizar o seu tempo para passar sempre um conteúdo de qualidade. Matheus, é um prazer, para mim é uma honra estar aqui sempre, de poder falar de um tema, né, de temas tão importantes, né? Infelizmente as pessoas, algumas, não valorizam o profissional. Isso que acontece, as pessoas... tem muito essa fantasia, né, de que algo bom é algo pago. Algo bom é algo caro, né? E quando a gente oferta, quando a gente traz aqui, tentar trazer uma reflexão para que a gente possa tentar impactar e possa tentar desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável diante da vida das pessoas, como é live gratuita, por exemplo, mesmo diante aí desse caos mundial que nós estamos, tudo maioria online, né, gente, nas questões remotas, as pessoas não valorizam. Elas reclamam que não tem orientação, não tem ajuda, ninguém quer ouvir, ninguém é isso, ninguém quer... Cheio de coisa. Quando se tem um canal para isso, as pessoas não recorrem. Agora, eu vou lá e pago. Quando eu vou lá e pago um curso caro, pago de repente uma orientação cara, aí eu valorizo. Então, ainda assim nós temos essa mentalidade. Não que não temos que pagar, temos que pagar profissionais bons realmente ele tem o valor dele, não é verdade? Mas a gente temos que valorizar, porque ter a psicologia, gente, psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, não é caridade, viu, gente? Não é caridade. As pessoas acham que a área da psicologia é caridade e ficam bravos quando um psicólogo não faz essa tal caridade, de atender gratuito, de atender a um valor simbólico. Fernanda, obrigado pela presença. E aí, é importante que a gente olhe para essas questões, né? Existe um preço para que você possa ter uma qualidade de vida saudável. É um preço que você paga. Não adianta você querer achar que só... tem pessoas que acham que o mundo deve elas, então elas ficam o quê? Elas ficam extorquindo o outro, né, gente? Então, ela só vai no de graça, ela pergunta se a primeira consulta... Já tem pacientes para mim que perguntam assim, André, a primeira consulta você paga, você cobra? Eu falo, cobro. Ué, mas tem tantos profissionais que não cobram a primeira consulta. Eu falei, então você procura esse profissional, porque eu cobro. Porque eu estou trabalhando. Mas é para me conhecer, então. Para me conhecer, né, saber o meu trabalho. Eu tenho aqui, eu me disponibilizo nas minhas lives, disponibilizo minhas redes sociais. Ali as pessoas podem me conhecer. Mas algo mais profundo vai ser uma consulta. Então as pessoas, elas o quê? Elas desvalorizam, né? Elas ficam bravas quando a gente cobra a primeira consulta, quando a gente cobra uma orientação, quando o advogado vai lá e cobra uma orientação, que dependendo do advogado, né, meio salário, um salário, dependendo do advogado, acham ruim, nossa, só por uma orientação tá cobrando. Sim, ele estudou para isso, sabia? Ele estudou para isso, né? Quem entrou aqui? Fernanda, seja obrigado pela presença. Nana, né? Nana.Andrade, penso eu que seja Fernanda, então obrigado pela presença. A Angélica colocou, André, eu encaminho o seu canal para várias pessoas que precisam de suas orientações. Obrigado, Angélica, porque ela direciona funcionário sempre, que ela trabalha, né, nessa vertente aí também da dependência. Ai, meu Deus, saiu aqui o negócio, deixa eu arrumar aqui. Então, obrigado aí pelo carinho, obrigado realmente pela confiança de sempre. Então, o que acontece? Eu pego, reclamo que não tenho ajuda, e quando surge uma oportunidade, eu desvalido. Então é aquela pessoa que, às vezes tem pessoas que falam, ai, eu preciso urgente uma consulta. Você pode marcar uma consulta pra mim urgente? Eu preciso urgente. Eu falo, olha, eu não tenho, calma aí, eu vou tentar ver um horário, vou ver alguma coisa, tal. Me desdobro, às vezes até tento ver se eu driblo alguns horários meus. Olha, eu consegui um horário pra você agora. Ai, agora eu não posso. Bom, então não tá precisando? Então não tá precisando? Aí a gente já começa a fechar diagnóstico. Principalmente os histéricos. Histérico é assim.
né? Histérico, sabe? Parece que vai tirar o não sei o que da forca, vai morrer se não fizer aquela consulta agora. Você marca, ele foge. Ele não comparece, né? É a mesma coisa o amigo. Ai, preciso conversar com você urgente. Preciso desabafar pra você urgente. Posso te ligar? Ai, agora? Você tá falando que precisa falar comigo agora? Então, veja, são pessoas em que alarmam muito, mas que palpavelmente não acontece, né? A urgência é um teste de controle. Sim, Fernanda, é testagem, né? Vai testando até para ver o quanto que é realmente que eu posso contar com o outro. O quanto que realmente o outro tem afeto por mim. Claro que inconsciente, né, gente? Tem essa questão da inconsciência, né? Tem essa questão de tentar ver se realmente o outro vai estar disponível. Início de terapia é muito isso. Eu sempre fico disponível para o paciente e fico mesmo, quem me conhece sabe, quem foi meu paciente, quem é meu paciente sabe como eu sou, e é de verdade. É de coração, eu fico realmente disponível caso o paciente me precise. E ele vai avaliar se aquela necessidade ela é importante, que é o que a gente falou uma vez aqui em uma live, né? Veja, o que é urgente, o que é emergente. As pessoas não sabem diferenciar o que é urgência e o que é emergência. Eu falo, gente, quem a gente atende no pronto-socorro? Né? Começa por aí. Só você fazer essa leitura. O que a gente atende no pronto-socorro? Emergência ou urgência? Começa por aí. As pessoas não sabem diferenciar o que é útil, o que é inútil. As pessoas não estão sabendo diferenciar, né? O que é que eu preciso realmente tomar tempo para resolver aquilo e coisas que de repente poderia deixar para passar. Tá tudo no balaio. Como tá tudo misturado, as pessoas não sabem mais o que é realmente necessário nesse momento. E aí fica muita coisa para tentar se resolver e nada se resolve, porque sabemos disso, né? Muita coisa para se resolver, obviamente que as coisas não vão acontecer, né? A Juscelma colocou aqui: meu medo era não gostar de você, mas como é possível... Ah, tá. A Juscelma tá falando que eu falei no início, né? De marcar consulta, de cobrar a primeira consulta pra se conhecer, né? E aí ela tá falando aqui que ela tinha medo de pagar uma consulta, de marcar e não gostar de mim, aí, entre aspas, jogou o dinheiro fora. Gente, nunca nós jogamos dinheiro fora quando envolve saúde mental e saúde emocional. Sempre vai ser um investimento. Qualquer coisa que a gente use para cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional e para desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável, sempre vai ser um investimento. Fazer terapia, né, cuidar da saúde emocional, da saúde mental, não é gasto. É investimento. Só que quem é que tem que ter essa clareza? Quem é que tem que ter essa mentalidade? Não sou eu, profissional, porque eu, profissional, eu vou sempre acreditar, obviamente. Quando eu faço meus cursos, quando eu me aprimoro para atender você, quando eu me aprimoro para poder dar uma aula maravilhosa, quando eu me aprimoro para poder ofertar e oferecer o melhor aos meus pacientes, eu não estou gastando, eu estou investindo. Então a mesma coisa o paciente. O paciente ele tem em que investir também na sua qualidade de vida saudável. Ai, André, mas é tão caro, né? É tão caro pagar terapia, só para elitizado. Olha, gente, quem fala isso pra mim é um absurdo. Porque em questão de horário, em questão de valores, eu nunca deixei de atender ninguém por questões de valores, questões de horários, né? Claro que em determinado momento, às vezes a gente tem que estar com o horário mais apertadinho, mas sempre eu tento dar um jeito. André, obrigado pela presença. Agora, você fala que não tem condições de fazer terapia, não tem condições de marcar um psiquiatra, mas quanto você gasta de bebida? Por semana. Quanto você gasta de bebida por semana? Quanto você gasta de roupinha, hein, gente? Quanto você gasta de comidinha, de doce? São coisas que são necessárias? O que é que tá urgente aí? É tudo isso na semana? A cervejinha, é o chocolate, é o McDonald's, é o Burger King, é o risoto, é a comidinha. É isso que está antes da qualidade de vida saudável? É uma escolha. Faça a sua escolha. Não venha dizer que o profissional não tem coração. Não venha dizer que o profissional não quer ajudar.
Cada profissional, ele tem a sua forma de trabalhar. E não adianta eu querer fazer algo, querer ajudar, como eu falei, na necessidade do outro, se o outro não acha que a necessidade dele é aquilo. Não adianta eu atender um paciente, por exemplo, que um paciente chega para mim, por exemplo, e fala assim, André, olha, eu tava com 10 pinos de cocaína, eu quero ficar só com 8. Gente, me desculpe, eu não trabalho nessa vertente. Eu, André, não trabalho nessa vertente. Porque eu não acredito nesse movimento, né, que vá diminuindo aí. Até porque tem vários estudos, principalmente com tabagismo, que a parada, né, gradativa, ela traz uma intensidade de abstinência muito mais sofrida do que aquela parada abrupta. Então, eu, André, não acredito nisso. Por isso que eu estou disponível ao lado do paciente quando ele achar necessário e quando eu achar necessário e quando ele se perceber nessa angústia mobilizadora que ele precisa realmente trazer para que a gente possa estar discutindo. Quando que vamos procurar um psiquiatra? Às vezes tem paciente que fala, nem adianta me levar me encaminhar psiquiatra que eu não vou. Bom, meu querido, então já que você vai fazer o que você quer, então não sei por que você me procurou. Porque quando você procura um profissional, você tem que, pelo menos, se você confia nele, se você tem aí, né, toda uma vinculação, ou você segue orientação, ou você não tá fazendo tratamento, gente. Você tá fazendo tratamento do jeito que você quer. E se você tá fazendo tratamento do jeito que você quer, então não precisa estar comigo. Então vá lá fazer seus encaminhamentos, suas coisas com você mesmo se automedicar, você mesmo se auto-orientar e pronto, o que você tá fazendo lá? O que não dá é pra você ir no psiquiatra, o psiquiatra passa a medicação, ele te fala lá como que você vai tomar e você não toma daquele jeito. Vem pra terapia semanalmente, a gente conversa várias coisas e você também não segue. Pra que tá passando pano aonde? Como diz o paciente meu, ele fala assim, não é nem passar pano, né, André? É passar um lençol inteiro. Porque é isso. Por que você faz o que faz? Né? Eu preciso questionar isso. A Joselma colocou a polêmica medonha com redução de danos, mas eu também não acredito. Que tem a questão, alguns pontos da redução de danos ela é muito válida, né? Como a gente já viu aí também em literatura, mas nesse ponto, com relação à dependência, que eu trabalho já há quase 20 anos, né? Uns 20 anos já, eu, André, não acredito. Então, por isso que eu trabalho aí de um outro formato, pensando sempre na qualidade de vida saudável, né, diante aí de uma patologia tão grave. A Fernanda colocou aqui questões de prioridades, né, que é importante, obviamente, a questão de prioridade, por isso que, para eu saber qual é a minha prioridade, gente, eu preciso me conhecer, preciso me perceber, preciso me observar, preciso ver as circunstâncias da minha vida, preciso ver a realidade que eu estou inserido, senão eu não consigo saber qual que é a minha prioridade. Qual que é a sua necessidade? O que é que está acontecendo agora? Qual que é a única verdade que existe na sua vida? São as circunstâncias da sua realidade. É o que acontece com você agora. É o que está acontecendo com você nesse momento. É o que acontece com você no contexto de toda a sua história. Essa é a única verdade que você tem na sua vida. Não existe outra verdade. A gente começa a fantasiar do si. Gente, o si, ele não existe. Porque se o si existisse, não seria si. Tá? Então, veja, quando a gente fala de qualquer ajuda não é ajuda, é muito nesse sentido. Qual a necessidade que o outro precisa? Qual a necessidade que eu preciso? O que é preciso ser feito? O que dá para ser feito? O que eu consigo fazer? Não é o que eu quero. Não é unicamente para aliviar a minha angústia, gente, eu ajudo, vou ajudar aí, tá? Vou ajudar do jeito que for, gente, só pro outro ir embora. Vou fazer de qualquer jeito, só pro outro parar de me ligar. Gente, tem um ser humano na minha frente. O outro é um ser humano. Mas claro, como eu falei no início, não adianta eu tentar ajudar alguém que não está disponível, que não está aberto, que não está disponível. Escreveu hoje um post sobre isso. Pare de fingir, olhe para sua realidade. Eu vi, Fernanda, maravilhoso esse post, porque é isso, né? As pessoas, elas ficam muito nesse si, né, fica criando histórias, criando a fantasia, o si, né, esse si ele nunca chega,
Ele nunca chega. Qual que é a realidade que está inserido, gente? O que está acontecendo comigo? Não adianta eu fantasiar. Eu tenho como que tá meu corpo, como que tá minha saúde, como que tá minha realidade, minhas relações, meu trabalho, a minha vida, como que tá tudo isso? Para eu saber como tá tudo isso, eu preciso olhar. Eu preciso olhar para tudo isso. Não dá para eu me anestesiar ou fugir, porque eu preciso olhar. E muitas pessoas não olham porque elas sabem o que vão encontrar. Elas não querem se deparar com essa realidade. Elas não querem se deparar, não tá confortável essa realidade. É onde as pessoas vão se anestesiar, como a gente fala, né? A dependência, ela vem como anestésico. Anestésico do quê? Está anestesiando o quê? De quem ou do quê? O que eu não tô conseguindo entrar em contato aí? O que eu não tô conseguindo sentir? O que eu não tô conseguindo olhar? Eu preciso olhar para essas questões nua e crua, com a realidade, sem anestésico. Vamos ver aqui, o que tem aqui? E aí, diante disso, diante dessa verdade, das circunstâncias da realidade, é onde eu vou desenvolver recursos, estratégias para viver de uma forma mais saudável com a minha realidade. Porque não tem outra. Não tem outra. As pessoas, elas ficam brigando. Elas ficam brigando com a realidade delas. Elas discutem com a realidade delas. E aí, obviamente, que não vai dar certo. Aí, a todo momento, eu preciso me anestesiar, porque eu não consigo, eu não suporto aquilo. Eu não quero aquilo. Não é o que você quer, é o que tem que ser feito. Ai, não quer levantar de manhã? Problema seu, levante. Você tem obrigações, você tem responsabilidades. Claro, gente, quando a gente faz uma patologia instalada, a gente precisa fazer toda essa avaliação circunstancial com profissionais especializados para esses profissionais orientarem esse paciente, né? Agora, no geral, a qualidade de vida saudável ela é uma escolha. Ou eu me apego naquilo, e aquilo eu vou ficar a minha vida inteira na reclamação ou na lamúria da vida e vou aqui justificar o meu passado porque eu sou assim. Gente, como eu já falei, uma frase que eu coloquei, o passado ele serve como referência, não como residência. O passado, eu jamais desvalido o que o paciente me traz, o que as pessoas me trazem sobre o que passou lá atrás. Sofrimento, angústia, até porque as nossas tensões vivenciadas lá atrás, elas estão carimbadas e registradas, que vão sendo trazidas para cá, nas nossas vivências e movimentos de hoje, nas nossas experiências de hoje, quando são parecidas à experiência ou vivências lá atrás, ou iguais. A tensão registrada, ela vem à tona. E eu preciso entender isso para que eu desenvolva recursos e estratégias saudáveis para isso. Para o momento de agora. Para o momento de agora. Não adianta você querer resolver um passado. Passado, ele é o que é. Não tem como você querer resolver. Você vai resolvê-lo aqui. Não adianta você querer resolver lá. O que você vai fazer aqui, agora. Então, qualquer ajuda não ajuda é muito também nesse sentido. Não adianta você achar que a pessoa levando a pessoa para conversar com não sei quem, ou para como se diz? Esbravejar o que está guardado dentro dela, que isso vai se resolver. Eu não sei se vai resolver. Não sei, né? Por quê? Porque pode gerar uma angústia maior, um conflito maior, uma complicação maior, porque eu acho isso. E não dá para eu achar. Juntos, aí sim, nós vamos pensar qual a forma mais saudável, e não é a mais desejante, não é a mais prazerosa, né? É a qual mais saudável que eu vou tomar o caminho. É isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que compreender. Não dá para eu ficar nessa ajuda unicamente para desovar problema. Ah, eu vou ajudar aqui rápido para desovar problema. Vocês veem isso às vezes quando a gente tá na rua, que vem uma pessoa pedir dinheiro, o que você faz? Você fica com tanto medo que ou você breca a pessoa nem falou com você. Na hora você breca, pá, não tenho. Mas a pessoa nem falou, hein? Nem falou, não tenho. Ou então você pega rapidinho uma moeda e dá pra pessoa ir embora rápido.
Ou quando eu tô no trânsito, eu vou lá e fecho o vidro para ninguém me encher o saco. Né? Por quê? Porque eu quero desovar rápido. É isso que a gente faz quando a gente tenta uma ajuda, né? Ter que ajudar alguém simplesmente por ajudar. Sem conhecimento mínimo da necessidade dessa ajuda. Sem o conhecimento mínimo do que tem que ser feito. Eu só quero me livrar daquele problema. Isso em qualquer área da vida, em qualquer situação da vida. Quando a gente pega e compra lá, a criança está fazendo aquele escândalo no mercado e você vai lá e compra o que a criança quer para que ela pare de gritar, você quer o quê? Apenas se livrar da gritaria da criança. É apenas isso. Não é isso? Ou seja, esse contexto você vê que está em todo mundo e a todo momento. Por isso que eu preciso me perceber, me observar, me sentir a todo momento para eu não reproduzir. Porque isso não é saudável. Isso vai trazer um prejuízo. Isso vai trazer um conflito. Qualidade de vida saudável, né? Qualidade de vida saudável, ela é trabalhosa. Não é difícil, mas é trabalhosa. Só que as pessoas, elas não querem trabalho. Elas não querem trabalho. Elas querem se livrar desses desconfortos rapidamente. Prova disso são sentimentos, sensações. Quando a gente tá com sentimentos, sensações gostosos, a gente não quer nem que desapareça aquilo. A gente quer ficar sentindo aquilo a todo momento. Quando a gente sonha uma coisa legal, a gente nem quer abrir o olho, porque tá tão gostoso que a gente não quer abrir o olho. Agora, quando é pesadelo, a gente nem quer dormir mais de volta. A gente tem muitas pessoas que desenvolvem a insônia com medo de dormir. Porque tá com medo de ter pesadelo. E aí desenvolve a insônia inconscientemente, lógico, né, gente? A mesma coisa nessa questão de quando a coisa tá confortável. Eu quero sentir aquilo, quero continuar sentindo aquilo. Só que quando a coisa é ruim, eu quero fazer qualquer coisa para desaparecer com aquele sentimento ou aquele desconforto. E não só eu, como o outro. O outro para também... como ele não sabe lidar com aquele desconforto meu, ele também vai tentar fazer qualquer coisa para você sair daquilo. Então você vê em rompimento de relacionamento, por exemplo, o que tem de gente querendo levar o outro para barzinho, para balada, para encontrar com alguém, para apresentar. Por quê? Porque não consegue se ver naquela situação. Como ela não consegue se ver naquela situação, o que ela faz? Ela age da forma que ela acredita que deveria ser feito. Então, eu pedi para você trazer uma pessoa para me apresentar? Não, né? Não. O que você trouxe, então? Não pergunta, invade. Qualquer ajuda não ajuda. Eu acho que eu tô ajudando, levando uma pessoa para apresentar pro André, e aí chega lá, eu não quero conhecer ninguém naquele momento, eu tô elaborando o meu luto, ou eu não tô afim mesmo, ou eu tô também saindo com alguém, mas ninguém não falei para ninguém. As pessoas, elas são invasivas. Por quê? Porque elas não se veem naquela situação. Elas não se veem naquelas condições. Por isso que elas agem de acordo com que eu faria isso. Então faça você. Faça você pra você. Não faça as coisas que você faria pra você pra mim. Porque cada um é cada um. É aquela coisa, só porque eu tô te ajudando, eu tenho que aceitar goela abaixo o que você tá me dando. Qualquer ajuda não ajuda. Isso não é ajuda. Eu ajudo só se você fizer o que eu quero, isso não é ajuda. É uma imposição. É uma regra, né? É quase um contrato determinado que você tem que fazer isso se eu fizer isso. É a mesma coisa, eu te dou um dinheiro, mas olha, eu tô te dando dinheiro, mas não é para você gastar com isso ou com aquilo. Ou seja, eu tô te emprestando dinheiro e eu tenho que determinar o que você vai fazer com esse dinheiro. Quando o seu patrão, lá a empresa, paga o seu salário, ela fala para você o que você tem que comprar, ela fala para você o que você tem que fazer com o dinheiro, e mesmo assim você vai lá e com certeza faz várias cagadinhas com esse dinheiro. Tem muita chantagem nisso também, que a Fernanda disse. Com certeza, Fernanda. Com certeza, né? A chantagem, ela vem, porque senão eu não vou te emprestar, porque senão eu não vou fazer isso, ou eu vou contar, se você não fizer isso,
Olha que eu te coloco no buraco. Olha, gente, que é isso? Se eu estou enxergando o outro? Jamais, jamais. Eu não enxergo o outro. Eu apenas olho apenas a mim. Apenas a mim. O meu bem-estar é o meu para desovar o problema, né? Para afastar o problema. Então veja, eu trago ali e é quase eu jogo pro outro um sentimento de culpa tão grande. Nossa, é verdade, né? Tanta gente sem dinheiro e eu aqui com dinheiro pra comprar aí, pra comer, né, gente? Ai, é verdade. Nossa, tanta gente lá em casa. Eu começo a plantar coisa na cabecinha do outro que eu não deixo o outro fazer escolhas por ele. E a gente fala, ai, gosto do outro do jeito que ele é. É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Será, quando o outro realmente mostrar quem ele é pra você, será que você vai continuar com esse discurso, essa balelinha? Essa balela que você fala? Sempre fale a verdade, ou pelo menos não minta. Então, pare de ficar pra seduzir, você ficar mentindo também, porque você tá mentindo. Eu critico tanto o outro e faço a mesma coisa. Só pra seduzir, só pra conquistar. Seja você realmente o verdadeiro eu quem é. Claro que para eu saber quem eu sou, eu preciso me conhecer. Eu preciso me perceber. Existe aí, como eu falei, né? A Cris Miguel, ela fala isso. Existem questões que são a nível privado, a nível íntimo e a nível público. E isso nós temos que saber. O que é, né, que pode ir publicamente, não tem problema, o que é questões íntimas minha, o que é privado a determinados grupos, eu tenho que saber. Ah, minha vida é um livro aberto. O que é isso? Isso não significa... Ah, porque eu sou muito sincero. Gente, sincericida é um assassino, viu? O sincericida é um assassino, viu? Eu tenho que ser verdadeiro. Verdadeiro. Ser sincero demais, não pensa que isso como se diz? Ai, não é positivo, é... Ah, esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra. Mas assim, ser sincericida, sincero demais, não é ganhar estrelinha. Não pense que é ganhar estrelinha. É tão grave quanto aquele que se anula, tá? É tão grave quanto aquele que se anula. Quando eu sempre dou o exemplo do eu vomitar tudo, engolir o vômito, ele vai passar pelo mesmo canal. Ou seja, vai prejudicar da mesma forma. Então não venha você achar que você falar tudo, ser sincero, super transparente. Não venha achar que isso é positivo, é maravilhoso, tá? A Fernanda colocou aqui, sinceridade demais é falta de educação. Com certeza, porque não se importa com o outro. Então não enxergo o outro. Eu não enxergo o outro. É assertividade, como eu posso me posicionar a outro, quando eu posso ser assertivo e me colocar a outro, né? Então veja, ser sincero não é o falar, pá, eu sou sincericida. Vai se tratar, vai procurar tratamento, terapia para resolver isso. Por que vomita tudo na cara do outro? E reclama do outro ainda. Com certeza, os sincericidas, eles metem o pau nas pessoas que são sincericidas também. Por quê? Porque ele projeta no outro. Só que tá inconsciente, né? Então ele acha que isso é positivo. Nossa, eu sou isso ou aquilo. O que é privativo, gente? Me fala. O que é público? E o que é íntimo? Isso você tem que saber. Né? E aí, você tem que se perceber, você tem que se sentir, você tem que se observar. É isso. Quando o outro fala determinada coisa pra gente, eu tenho que observar por que me agrediu tanto, por que me ofendeu tanto. Claro que tem um jeito de falar. E esse jeito de falar que eu preciso também desenvolver recurso e estratégia para ser assertivo. Não é sair falando do jeito que eu quero. Eu tenho que ser, sim, como a gente falou do livro, né? 12 regras para da vida. Sempre fala a verdade, ou pelo menos não minta. Eu tenho... já falamos, ser verdadeiro não é ser sincericida, não é ser sincero, né? O ser verdadeiro é você olhar no contexto da realidade, se inclusive é o momento. Senão a gente age por impulso.
E agir por impulso é unicamente agir pelo desejo. E quem age pelo desejo são os imaturos, são as crianças, são os mimados, são os birrentos. Que tá cheio de adulto assim. Você sabe que chegou um determinado momento da minha carreira que eu falei, não vou atender mais criança e adolescente. Pela demanda de adultos que eu comecei a ter, pela tripulação aérea, pelos treinamentos nas empresas. Então, eu não ia ter tempo para atender a demanda de infantil também. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que tem muitos adultos que eles têm a imaturidade de uma criança de 5 anos. Ou seja, continuo atendendo em alguns momentos crianças grandinhas, mas psiquicamente infantis. Essa é a minha realidade, essa é a minha verdade, essa é a minha circunstância. E não é o que eu quero, é o que eu tenho que ser feito, é o que dá para ser feito e que eu preciso ser feito. Porque quando eu detecto isso no paciente, não dá para eu pegar, olha... não, você é muito imaturo, até logo, vai embora. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Unicamente porque eu não quero atender criança. Porque aí quem estaria sendo imaturo sou eu. Tá? E é isso. A vida não é uma fábrica que concede desejos. Essa frase eu coloquei aí em alguma publicação, achei bárbara essa frase e eu compartilho dela. A vida é de trabalho, a vida é trabalhosa, eu preciso me movimentar, eu preciso agir, eu preciso ir para ação. Não dá para ficar só no discursinho, não dá para ficar só aqui construindo mentalmente. Vá para a prática, vá para ação. A prática e a ação vai te construir também. Vai te desenvolver também, vai trazer o amadurecimento da personalidade que a Fernanda Piotto, maravilhosa, está trazendo assim, materiais riquíssimos sobre isso, o amadurecimento da personalidade. Então, vá para a ação, vá para a prática, que através disso não é o que a gente fala, tá? Não é o que a gente fala, não somos o que falamos, somos o que fazemos. Essa é a realidade. Você quer conhecer uma pessoa? Não ouça essa pessoa. Observe a sua postura. E não a postura que você vai determinando para ela. Né? Que você vai delimitando para ela fazer. Porque aí ela vai estar com personagem, ela vai estar sendo um personagem. Deixe as pessoas serem o que elas são. E aí, sabe qual que é o medo das pessoas? É as pessoas se mostrarem e elas não quererem aquilo. Elas não quererem aquela pessoa daquele jeito. Essa é a angústia maior do ser humano. Por isso que as pessoas vão tentando controlar e limitando o outro. É por isso. Porque é uma coisa minha, porque eu vou ter que decidir. Eu vou ter que resolver. Eu não vou conseguir dar conta. É por isso. Gente, eu espero que tenha contribuído. Qualquer ajuda não ajuda. Espero que a gente possa realmente pensar sobre isso, que a gente possa praticar, ir para a prática, sair um pouco dessa soberba, dessa arrogância de que quando eu ajudo o outro ele está subordinado a mim. Não, ele não está subordinado a mim, tá? Então, é importante que a gente possa realmente desenvolver qualidade de vida saudável a todo momento. A Fernanda colocou, sinto tanta falta da troca com você, André, meu eterno parceiro de consultório. Ai, Fernanda, nem me fala, eu também sinto, assim, horrores de falta. Pra mim, você sabe o quanto isso é importante pra mim. Então, realmente, eu sinto muita falta mesmo dessas trocas com você, né? Obrigada, Angélica, pelo elogio, Juscelma também, Tati. Eu espero que possamos ter uma semana aí maravilhosa. Aqui em Portugal amanhã é feriado, mas eu vou trabalhar, né? Porque o Brasil não é, minha gente? Então eu espero que possamos ter uma semana maravilhosa, saudável, produtiva, cheia de ações, não impulsivas, mas ações conscientes, claras, da minha movimentações, tá? Porque quanto mais pessoas saudáveis, né?
mais relações saudáveis nós vamos ter na nossa caminhada, na nossa trajetória. Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela interação, obrigado pela dinâmica. E é isso que fica no meu coração para vocês. Tchau, tchau.